Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Your Best Place to Buy. Muito obrigado pela sua presença e já de primeira mão eu quero agradecer a todos os novos inscritos, porque é assim surpreendente e é de tamanha alegria para mim saber que esse projeto de Learning English with the Bible tem atraído muitas pessoas para o meu canal. E eu fico muito feliz, porque o meu intuito em primeiro lugar é realmente ajudar vocês com essa segunda língua e eu acho que não tem material melhor do que a palavra de Deus. Então vem comigo, hoje nós vamos ver Eclesiastes 3 e vamos aprender do versículo 1 ao versículo 8. God bless you e let's go! Ecclesiastes 3. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Pessoal, como é de praxe, vocês já sabem, quem está aqui já sabe como funciona, né? Eu sempre vou estar dando esse toquinho, porque sempre tem novos, mas agora nós vamos ver a tradução de versículo por versículo, e essas cores que vocês que são novatos estão vendo aqui, é para ajudar na compreensão. Então, todas as palavras que estão em inglês coloridas com uma cor, terá a sua tradução com a mesma cor no português, ok? Então vamos lá, ó. There is a time for everything and season for every activity under the heavens. O there is, como vocês estão vendo, em português é o verbo haver. There, na verdade, é there, né? There is. Então aqui, there is é a. Sempre no singular, vou deixar essa dica para vocês, tá? There is a. Teacher, e se for mais de um? É there are. A gente vai ver isso mais para frente, tá? A time, um tempo. O for, preposição que muita gente falou, meu Deus, como que eu aprendo preposição? A preposição a gente se aprende ouvindo e lendo, tá bom, pessoal? Não existe regras para preposições. O for é uma delas. For, para. Everything é tudo. And, a gente já sabe, né? Desde Mateus, se repetiu muito essa palavra and, que é e. No versículo em português, se repetiu o a, mas veja bem, atente que no inglês não tem o there is novamente, ou seja, esse there is que está no começo, ele atende o segundo, o verbo haver que tem no português, que é a season, né? Então ali não precisou colocar there is a season, não. There is a time for everything and a season. A season, pessoal, aqui no português, de novo, essa versão é a NVI, tá? Nova Versão Internacional. Eles colocaram como um tempo. Porém, season pode significar também temporadas ou estações do ano, tá bom? Então, a season, um tempo, for novamente para every activity. Pessoal, every activity literalmente significa para cada atividade, tá? Porém, aqui na tradução colocaram propósito. Propósito em inglês é propose, tá? Propose, ok? Então, aqui
colocaram activity e, no português, propósito. Under, preposição que se aprende logo no início quando estamos aprendendo inglês, que significa debaixo ou embaixo. The heavens, ou seja, dos céus. Teacher, qual é a diferença de heaven and sky? Porque existe uma diferença, claro. O sky é o céu físico, é esse céu azul que nós vemos. E heaven, or heavens, é o céu aonde Deus está, ok? Versículo 2. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Tempo de nascer, to be born, a gente já viu lá em Mateus, porque nós tratamos do nascimento de Jesus e nós vimos Jesus was born, ou seja, Jesus nasceu. Aqui to be born, nascer, né? Tempo de nascer and a time to die, and tempo de morrer, ok? Seja die, morrer, to be born, nascer. A time to plant, né? O verbo plantar. Tempo de plantar. And time to uproot. Aqui no inglês está tão curtinha essa frase, no português está bem larga, né? Ou seja, tempo de arrancar o que se plantou. No inglês seria tempo de colher, ok? Tempo de colher. A NVI, ela deixou essa frase bem comprida, tá? But a time to uproot seria nada mais, nada menos do que tempo de colher, ok? Perfeito. Verso 3. A time to kill and a time to heal. Tempo de matar e tempo de curar. To kill é o verbo matar. To heal é o verbo curar. Coisa linda, né? Time to tear down, né? Time to tear down. O que é esse tear down? É tempo de derrubar, ok? Essa palavra tear, aqui é tear, ela tem um outro significado quando a gente fala com relação a choro, que é a mesma palavra, só que o som é tear. Tear. O inglês tem essa complexidade, mas se você tem um contato com ele todos os dias, você tira isso de letra, tá? Tear down, tempo de derrubar. And time to build, tempo de construir. Versículo 4. A time to weep and a time to laugh. Weep é a mesma coisa que cry, chorar. Por isso que tá ali, ó, tempo de chorar and tempo de rir. O laugh é aquela risada alta, tá? Não é sorrir. Sorrir nós chamamos de smile. Não é sorrir. É simplesmente laugh. Essa risada gostosa de vitória que nós damos muitas vezes, tá bom? A time to mourn. Mourn já é lamentar, né? And a time to dance. Tempo de dançar. Verso 5. A time to scatter stones. Tempo de espalhar pedras, né? Stones, pedras. Scatter é espalhar, ok? And a time to gather them. Tempo de juntá-las, né? O que é juntá-las aí? Gather them, né? To gather é juntar. Them vai significar eles ou elas, deles ou delas. Como estamos falando de pedras, juntá-las. A time to embrace. O que é embrace? É abraçar, né? Tempo de abraçar. And a time to refrain from embrace. E tempo de se abster ou se afastar de abraçar. Versículo 6. A time to search and a time to give up. Tempo de procurar, to search, procurar. And time to give up, tempo de desistir, né? To give up é desistir, abandonar, ok?
A time to keep, tempo de guardar. And a time to throw away. Esse throw away é muito usado, que significa jogar fora ou lançar fora, ok? Versículo 7. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to tear significa tempo de rasgar. Tear, to tear, é rasgar. A time to mend, mend significa consertar, costurar, ok? A time to be silent, então, tempo de ficar em silêncio. And a time to speak, e tempo para falar ou tempo de falar, ok? Eu vou só chamar a atenção aqui para a tradução de a time to be silent. Aqui, mais próximo do inglês seria tempo de estar em silêncio. No português, eles colocaram ficar em silêncio. Então, eu quero deixar bem claro que to be não é ficar. To be é ser e estar, como eu já expliquei aqui algumas vezes, tá bom? E ficar tem outros verbos que podem ter o significado de ficar, como stay and get, ok? Mas aqui no caso, traduziram como ficar em silêncio, ok? E o último, não menos importante, nosso versículo 8. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Tempo de amar, a time to love, né? Quem não conhece a palavra love, né? Então, tempo de amar and a time to hate. To hate é odiar. Então, tempo de odiar. A time for war. War sempre será guerra, né? Tempo para guerra and a time for peace. Um tempo para paz, ok? Bom, pessoal, por hoje ficamos aqui e quero continuar aqui deixando para vocês o endereço do meu site, o endereço do meu Instagram e o endereço do meu canal do YouTube, ok? Como esse vídeo vai para algumas redes sociais, eu deixo aqui também esses endereços. Por isso que no YouTube tem o endereço do YouTube. Mas eu quero agradecer vocês de todo o meu coração por essas visitas e por tudo que vocês têm feito por mim, dando like e realmente fazendo parte dessa família que gosta da Bíblia e do inglês. So, God bless you and see you around.